sejam bem-vindos a mais um episódio do Evcast. É uma alegria ter você aqui com a gente, comigo em mais um bate-papo, onde hoje a gente vai falar sobre a amamentação, um assunto tão importante, tão gostoso, tão informativo, né? E para esse bate-papo, eu trouxe uma convidada muito especial, que é a Cris Negrão, consultora de amamentação. Seja bem-vinda, Cris. Olá, muito obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui compartilhando informações com vocês e um pouquinho da minha trajetória nessa área. Ai, olha, eu tenho muita pergunta aqui. Tem pergunta do Instagram, tem mitos e verdades que eu quero aí conversar com você. Então, gente, fique ligadinho até o final do vídeo, porque vocês vão gostar bastante aqui do nosso bate-papo de hoje, né? Mas antes, quero pedir para você se inscrever no canal, comentar, deixar um joinha, compartilhar com os amigos, com a família. O canal tá crescendo, tá começando agora, então peço essa ajuda para vocês. E quero aproveitar esse momento também para agradecer os nossos apoiadores, além da IMA e da Prefeitura. Quero falar aqui sobre a FGI Consultores. A FGI é uma empresa de auditoria e consultoria em gestão e finanças, com mais de 10 anos de expertise em soluções que envolvem estratégia, controladoria, modelagem financeira e é especialista em valuation. Tem projetos de compliance, estruturação societária de negócios. A empresa fica localizada ali na Norte Sul, em Campinas, uma avenida super conhecida, tem estacionamento, escritório super aconchegante para receber vocês. Vou deixar aqui o site www.fgiconsultores.com.br e o Instagram é @fgiconsultores. E tem também a nossa outra apoiadora, que é a Mislene Almeida, massoterapeuta. Ela realiza vários procedimentos como massagens modeladoras, drenagem, vacoterapia. Tem procedimentos faciais, corporais, mini day spa. Ela cuida dos seus pés maravilhosamente. Ela tem umas mãos, gente. Ela tem mãos assim maravilhosas que eu super recomendo. Quem vai, volta e não deixa a Mislene nunca mais. Então, se você é seguidora do Evcast, também tem desconto especial com ela na primeira sessão. Tem 10% de desconto. Então, agenda com ela. Vou deixar aqui o @ do Instagram dela. É Mislene Almeida A. Tá aqui na legenda para vocês. Comecem a seguir a página, né, o Instagram da Mislene, e agenda lá que tem desconto para quem é seguidor aqui do Evcast. Mas vamos lá, dar início ao nosso bate-papo com a Cris Negrão. Cris, consultora de amamentação, você também é enfermeira. Conta um pouquinho da sua carreira pra gente. Bom, então eu sou enfermeira, a minha especialidade é neonatologia, né, dedicada aos cuidados com os bebês. E trabalhei quase 11 anos na área hospitalar. Então tem uma bagagem assim, desde SUS, né, lá em Minas, porque eu sou de Pouso Alegre. Passei também por São Paulo e lá em São Paulo eu tive a oportunidade também de explorar os extremos, né, do SUS até o privado, né. Antes de vir para Campinas eu trabalhei no Einstein. Ah, Então, que legal. tive realidades bem diferentes ali na minha trajetória dentro da área hospitalar. Sair de uma cidade do interior, de repente, para um hospital bem grande em São Paulo. Sim, 2 hospitais, assim, sendo tanto SUS quanto privados, hospitais de referências, né, que agregou muito, assim, na minha carreira profissional. Que legal. E como que a consultoria de amamentação entrou aí na sua vida? Então, é interessante porque ela entrou pela vivência com a amamentação, né? Eu sou, aliás, me apresentando, né? Eu sou casada com o Gustavo, sou mãe do Gabriel, que vai fazer 6 anos agora, mãe da Isabela, que tem 1 ano e 4 meses, e foi amamentando o Gabriel que despertou esse olhar para a amamentação. Porque mesmo atuando em UTI neonatal e maternidade, né? Quando a gente trabalha em hospital, a gente tem aquele dia a dia muito engessado com protocolos, né? E com as dificuldades que eu passei com ele, eu vi que a amamentação era um mundo muito à parte do que eu praticava no meu dia a dia. Aí eu busquei, né? Diante dessas dificuldades, fui explorando. Entender o que estava acontecendo e você se especializou. Falei, gente, parece que a gente não sabe nada, né? Porque colocar em prática
E do hospital é muito tranquilo, né? E aí você, como mãe, fecha a porta, não é enfermeira mais, né? Você é mãe. E aí, assim, durante a sua amamentação, o que que mais, assim, te preocupou, que te fez, assim, não, eu preciso buscar ajuda? Tá. Em que momento você viu isso, assim, como decisivo? Não, tá difícil, eu ensino, oriento outras mães, mas eu não imaginava que na prática era assim. Foi a dificuldade de conseguir fazer ele abocanhar o peito, né? Que na verdade, quando você trabalha, é muito automático, né? Chega, junta ali, faz a pinça na mama, junta o bebê, encaixa certo. Quando foi com ele, foi totalmente diferente, por questões estruturais, assim, da anatomia dele, da anatomia da minha mama, coisa que a gente vê que é muito comum no dia a dia, né? E ele, assim, ele tinha dificuldade, ele mamava pouco, perdeu Tinha dificuldade de peso, como que foi? abocanhar, perdeu muito peso, a gente teve que fazer aquela técnica da sondinha, conhece? Ah, sei. Da relactação. Mas explica pra Tá. gente, pra quem não A conhece. relactação é aquela técnica que a gente introduz uma sondinha rente ali à mama, o mamilo. Pode ser translactação com leite dentro do recipiente, relactação com a fórmula, né? Então a gente posiciona o bebê sugando o peito simultaneamente a sonda, para que o bebê estimule o peito, para estimular cada vez mais a produção e consiga extrair junto ali do recipiente o que ele precisa, que ele não está conseguindo alcançar sozinho da mama. Então, no meu caso, era pela dificuldade dele, de sucção, que era uma disfunção ali. Então, a gente fez por alguns dias, complementando também, porque eu tive atraso na descida do leite, então isso é muito comum acontecer também, né? E eu segui com a fórmula até 14 dias de vida. Então, a gente, como pessoas da área da saúde, que até eu brinco quando eu atendo, né, no acolhimento através do curso para casal grávido, eu pergunto, né, qual a sua formação? Ah, sou da área da saúde. Eu falei, "Ixi, não é normal." É porque eu falo que a ignorância é uma bênção, né? Então, quando a gente tem o conhecimento de tudo aquilo, a gente antecipa, né? Quando falou fórmula, eu sabia que precisava proteger, mas eu fiquei triste, assim como todas, né? Poxa, Frustrada, eu queria né? frustrada, queria amamentar exclusivo. A gente imagina que é só a mama desenvolver, fica desse tamanho que vai bombar leite. É um processo de trabalho de formiguinha, paciência. Aí a amamentação dele estendeu por 11 meses e 15 dias. Ah, você até conseguiu Foi. bastante tempo. Sim. Foi bom. Para vocês verem, né, gente? Uma especialista em amamentação, ajudava no hospital e teve essa dificuldade. Para você que está amamentando aí, que está se sentindo mal por não estar conseguindo amamentar o bebê, porque a gente às vezes se sente Sim. frustrada, né? Poxa, eu não sei, Cobrança. se cobra, né? Então, não se cobre, porque isso aí é super natural. Claro que a gente gostaria, né, que fosse tudo mais fácil, mas nada que não seja resolvido depois, Sim. né? Tá aí uma pessoa que pode te ajudar, que é a consultora de amamentação. E nesse caso, assim, como que funciona a consultoria de amamentação? O que que é? É um curso? Como que funciona esse curso? Tá. Explica pra gente. Uhum. A nossa bagagem como consultora, né, é levar informação para planejar aquela família, preparar, entender qual é o desenvolvimento da mama, o que esperar ali para o estabelecimento da amamentação. Então, assim, no melhor dos mundos, né, a maioria das consultoras, a gente gostaria de conseguir alcançar todas as gestantes, né? Porque é ali na gestação que a gente vai preparar ela para a chegada do bebê. Mas, assim, poucas pessoas conhecem, né, esse trabalho. Quando elas resgatam ali, têm o acesso à informação, acaba sendo o atendimento de pós-parto, quando já tem uma dificuldade estabelecida, na maioria das vezes a amamentação até comprometida, porque já tem uma mama muito machucada, um processo de inflamação da mama. E aí a gente é meio que cobrada a dar conta daquele recado sozinha, né? E não é só a gente, né? Eu lembro que quando eu estava grávida, a minha irmã já tinha um filho, já tinha tido um outro filho, estava com 6 meses. E aí o meu cunhado ainda falou assim, Emily, explica para ela como que é a parte da amamentação, porque não é fácil. Já até o meu cunhado falou isso, sabe? E aí a minha irmã falou assim, não, eu vou explicar. Por fim, passou, a gente não conversou sobre isso. Eu lembro da época da amamentação, que teve um dia que ela
ficou com uma bolha no seio, no bico. Eu falei, gente do céu, ela não conseguia amamentar, mas aí punha o neném pra mamar, ela, né, a mamãe tava quase chorando de dor. E eu falei assim, pode acontecer, mas eu acho que vai ser super tranquilo. Sabe quando você fala assim, eu não quero nada de neuro, eu não quero me encanar com nada, eu quero que as coisas aconteçam. E viver a sua história. Eu quero viver a minha história, eu quero que as coisas aconteçam. Vamos ver como é que vai ser. E aí os meninos nasceram, eu coloquei um em cada peito, né, pra cá. Porque aí eu tinha lido que, assim, o primeiro leite que sai, aí você me corrige se eu tô errada, hein? Ele é só uma aguinha pra hidratar e depois que vem o leite mais gordo pra sustentar, né? Não sei explicar e você me fala depois. E aí, então, com isso, eu deixava um peito pra cada. Um mamava que não machucava nada, tinha uma boquinha perfeita, suave, assim. Eu acho que desde o início eu tive uma boa experiência no sentido de pega, porque eles mamaram muito bem, sabe? Eu tinha muito leite. Só que ele ficava até com aquela covinha. E ele sugava de uma forma que a hora que era a hora dele mamar, meu Deus, eu já ficava assim, suava é a vez do Heitor, o Heitor. E o Heitor, ele mamava de tipo, quase machucar. E machucou, fissurou. Mas os dois se fissuraram, né, nas pegas. E assim, mas eu sinto que eu peguei certo, porque eu não via dificuldade neles em mamar, em mim, em colocar. Eu acho que eu posicionava de uma forma, assim, que eu acho que eu acertei. Sim. Não tive problema. Mas a fissura é inevitável em todos os casos, correto ou errado? É errado. Porque, assim, a gente tem muito aquela orientação, né, que até assusta. Vai calejar mesmo. Já ouviu isso? Já. Vai calejar, já que passa. Então, como que a gente explica, até prepara, né, para você que está acompanhando a gente? Quando o bebê abocanha, né, vê esse boneco com o bocão aberto, ele pega aqui a posição dele, uma boquinha bem aberta, a gente consegue fazer o que a gente chama de pega profunda. Nessa primeira sugada, vai esticar o tecido. Então, os primeiros 30 segundos de sucção do bebê, até que o tecido estica, vamos dizer, lá na gargantinha do bebê, estica e solta o leite, estica e solta o leite, é um estímulo diferente que seu organismo está sofrendo, então vai doer. Só assim. Mas passou, você tá a mamada toda. Antigamente também que a pessoa orientava, é assim mesmo, morde uma fralda, bate o pé que passa. Isso tá errado, porque passou desses 30 segundos, 1 minuto, a língua já encaixou, que a gente chama de canolar, vedou certinho, não é para doer mais. Então, nem todo bebê machuca o peito da mãe. Entendi. Então, se a gente tem essa informação de como posicionar adequado, que não é só pega, né? A pega é responsável, sim, por boa parte do sucesso da amamentação. Mas se o bebê não está posicionado certo, a mãe também de qualquer jeito, só do bebê estar desalinhado, né? Já não tá com a cabecinha seguida ali, linha média do corpo, já faz mais força e extrai esse leite machucando o peito. Então, não são todas as mães que machucam. Eu achei que ele ficava sensível, até eu lembro. Sensível, sim. Porque é um estímulo novo, né? Eu lembro que quando eu tava grávida, uma amiga minha, ela falou assim, olha, já pega uma bucha, esfrega o peito pra já calejar, porque quando o neném nascer e for mamar, você já não vai sentir dor. Eu falei assim, você tá louca? Eu não falei pra ela na época, né? Mas eu falei assim, imagina, não vou machucar o meu peito dessa. Não faz sentido? Não, na verdade, isso era muito comum antes. Infelizmente, a gente ainda tem profissionais que orientam isso. Deve ter uns 3 anos compartilhando uma experiência. Eu fiz um atendimento. Na hora que a mulher abriu a blusa, eu quase caí dura. Porque a irmã dela orientou. Ela foi no mercado, comprou aquela bucha novíssima, vegetal nova, toda arranhada, toda esfolada, o peito todo cheio daquelas cascas já de cicatrização. Não tinha como colocar o bebê ali, né? Então, hoje é muito comum, né? O pessoal está atualizado e de conseguir sugar, né? De mamar depois. Então, não pode, assim, hoje não se faz nada. Até o sol não tem comprovação científica de que tem algo que vai prevenir a lesão. Então, melhor questão que a gente associa ali é aqui, ó. Não prepara a mama, prepara a cabeça com as informações que vão te nortear ali no pós-parto. Entendi.
Agora, voltando ainda na maternidade, eu me lembro que no primeiro dia que eu fui amamentar os meninos, antes de estar com eles para amamentar, eu falava assim, nossa, mas eu não tenho leite, eles vão querer vir mamar e o que eu faço? Aí, mas foi tão natural, desceu. Eu acho que é muito a natureza assim de Deus, né? O negócio ali desceu. Só que o Heitor mamou bem, esse que tem a super sucção, ele fazia aquela boquinha de peixinho, eu falava, gente, esse daqui vai mamar super. E o Thiago, ele demorou a pegar, ele não pegava. E assim, a minha preocupação lá era em não mamar. E aí no hospital eles vinham com um líquido. E toda vez que ele não mamava, eu ficava desesperada nas madrugadas, eu chamava as enfermeiras. O que é aquilo? Eu não me lembro. Olha, Porque eles têm quantos anos já? Eles 4? estão com 3. Então. 3 anos. Mas na maternidade, no dia que nasceu, um não conseguiu mamar. E aí dá um sorinho. Ele fez hipoglicemia, será? Porque assim, existem protocolos, mais uma vez os protocolos, né? Se o bebê faz quadro de hipoglicemia, é comum oferecer para o bebê solução glicosada para subir a glicemia. Agora, se ele já está mais dias, não consegue mamar, é nesse momento que a fórmula entra para proteger, porque se ele despenca no ganho de peso, se você não tem uma estimulação para oferecer o colostro, eles acabam oferecendo a fórmula. Não, fórmula eles não mamaram. Então foi a só. Então foi uma só. Era uma aguinha, era e eu falava assim, o que será isso? E assim, ele não conseguia mamar, e eu ficava lá, ele vai ficar com fome, aquela preocupação já, né? Tipo, minha primeira preocupação era em não mamar. E aí eles vinham. Então, o primeiro dia, a madrugada toda foi mamando, só tomando glicose. Só glicose, então. Ele mamava um pouquinho de leite, aí eu via que ele não tava sugando, parecia que ele cansava. Sim. Que ele sugava um pouquinho, parava, sugava, e aí eu ficava desesperada, eu chamava as enfermeiras, ela vinha com a soluçãozinha e dava. Mas depois, menina, que pegou o peito. Aí foi pra sempre. 40 minutos de mamada. Tinha amigas que relatavam, o meu mama 10 minutos e ok. Os dois, 40 minutos. É comum mamar bastante tempo assim? É porque cada bebê tem necessidade diferente, né? E o peito para o bebê não é só aquela questão de fome. O peito mata a fome, mata a sede, mata a saudade do útero. A sucção acalma, então ela induz o soninho. Então, existe a sucção nutritiva e a não nutritiva, que é o que a gente ensina as mães a identificar ali naquele momento. Nutritiva é quando você vem engolindo, quando o leite desce, a gente até escuta o glu, glu do bebê. Só que chega uma hora que ele entra no modo off ali, ele fica só, até às vezes até o queixinho treme, só meio que chupeitando, que a gente brinca. Ele quer sugar para ele acalmar e dormir. Não tá errado. Se você tá disponível, a mama não tá machucado, não tem nenhum desconforto, tudo bem para ambas as partes, né? Agora, se a mama tá machucada, ou se de repente você tá sozinha, tem uma demanda de coisas para fazer, aí talvez vai ser aquele momento que você já falou, não, olha, já saciou, vou tentar tirar, e cada família com a sua realidade, né? Eu aderi à livre demanda. Sim, eu também. Então, eles mamavam o tempo que quisesse, durante o dia. Do freguês, que eu falo. Eu estava totalmente livre. Então, eu acho que isso me ajudou muito na minha produção, porque eu tive muito leite. Eles mamaram até quando? 6 meses só. E aí, depois a gente vai entrar nesse assunto, que eu quero falar sobre produção, a diminuição. Mas, assim, eles mamaram muito. E, assim, para quem é mãe de primeira viagem e ainda tá grávida, a sensação de amamentar, quem tem essa oportunidade sabe tanto que é bonito, assim, você vê a natureza de Deus. Por quê? Eu lembro que dava a hora de mamar, 2 coisas aconteciam comigo. Me dava uma sede louca. Sim. Eu não desgrudava da minha garrafa. Gente, era falar que era hora do neném mamar. Vinha uma sede incontrolável. Certo. Eu falava, gente do céu, isso é natural, mas vinha uma sede assim louca. E eu sentia o leite descendo. Se o neném estava dormindo, eu começava a sentir, eu falava assim, o neném vai acordar agora e ele vai mamar. Quer ver? Dito e feito. Sim, é o muito neném perfeito. acordava e eu falava assim, gente, como é perfeito. Perfeito. O estímulo interno e externo, né? Para você ver a minha experiência. Quando o Gabriel, eu voltei a trabalhar com 4 meses, né? Então, eu estava na UTI neonatal. Eu dava banho nos bebês
E tinha um bebê específico que era ele chorar, meu peito vazava. Ah. Era aquela relação. Então, às vezes, até se você tá longe ou tá no trabalho, vem a saudade do bebê, dependendo da fase que tá, né? Porque a questão de produção varia muito de organismo para organismo. Mas a gente conecta e vaza, contrai, né? Os ductos contrai como se fosse ali, ó, vamos injetar, vamos pôr esse leite na hora. Era assim mesmo. É muito perfeito. E depois, assim, a tua experiência com o Gabriel, depois que você fez o curso, se especializou, como que foi a pega dele? Ele pegou normal, aceitou certinho? É que, na verdade, foi assim, a minha dificuldade, a fissura que ele provocou no começo, em uma semana ajustou. E na época a gente não tinha tantos recursos, por exemplo, como a gente tem hoje, laser, que a gente pode até falar um pouco mais pra frente, né? Mesmo a laser terapia que fala. Laser terapia. Então, assim, eu nem cheguei a passar com fono, nem com osteopata também, que é algo muito novo, que agrega bastante, que é o mais Até para amamentação? É para amamentação. Você acha que é a questão da mandíbula? Sim, tensionamentos, torcicolos, é muito comum, né? Então, estabeleceu, que com 15 dias da fórmula saiu e foi, né? E agora, da Isa, que o bicho pegou, porque assim, na época do Gabriel não era consultora ainda. Na verdade, eu aguçou mais quando eu voltei a trabalhar e um dia no plantão uma mãe ligou desesperada porque ela tinha mudado de São Paulo para cá e ela queria fazer o laser. E ela queria saber se alguma enfermeira trabalhava com laser. Aí eu saí perguntando porque ninguém conhecia. A equipe médica também não conhecia ainda. Falei, nossa, vou procurar saber melhor sobre isso, né? E aí eu fiquei encantada porque seria mais um coadjuvante nesse processo, né? Do seu do atendimento. Então, o Gabriel tinha 11 meses. Na verdade, foi assim, olha que engraçado, né? Ironia do destino. No dia que eu comecei o curso de consultoria, o Gabriel desmamou. Ah. Foi. Ele mamou a última vez no hotel, gente. Tá aí você acabou não aproveitando nada assim, do que eu poderia melhorar. Então, como foi algo que partiu dele, mas eu tenho consciência do que tinha impacto ali, né? Ele tinha chupeta, tinha mamadeira e tudo bem a história dele, né? Foi o que a gente encontrou no momento, né? A história da Isa é diferente. Então, talvez se não tivesse a chupeta e a mamadeira, poderia ter seguido. Mas não dá para se culpar, né? Eu penso assim, que foi bom enquanto durou. E aí depois eu fui conhecendo, assim, a consultoria agregou de entender que realmente hospital e pós-parto são mundos totalmente diferentes, né? A questão da Isa, como eu já era consultora, né? Porque é recente, né? 1 ano e 4 meses. Ela chorou. Eu já vi que ela tinha alteração na língua. Ela nasceu, já chorou, minha amiga. Cris, você não tá sendo consultora aqui não. Aqui você acabou de parir. Então, só pelo choro do bebê, a gente já consegue identificar as tensões, né? Porque a língua é um músculo. Então, se esse músculo está restrito ali, ele não vai ter aquela mobilidade para drenar o peito, para fazer o vácuo e ter mamada efetiva. Entendi. Aí, no caso da linguinha da Isa, era aquele freinho ou não? Isso era. Então, nosso trabalho, né, enquanto consultora, a gente aplica o teste da linguinha, que é o mesmo teste feito na maternidade, né? Nenhum bebê sai da maternidade sem o teste. Mas no atendimento nosso, a gente vai revalidar esse teste. Vamos ali aplicar de novo e ver como ele foi realizado. Como você faz esse teste? Então, a gente avalia o choro, avalia a elevação de língua do bebê, avalia a postura da boca, faz a elevação e vê a inserção desse frênulo. Porque o bebê, quando tem a língua presa, é aquele bebê que a língua não sobe nada e você vê que forma até aquele coraçãozinho na língua ali. Esses são os frênulos que a gente caracteriza de anteriores, né? Que é mais na ponta da língua. Quando eles são posteriores, aí já é um cuidado mais, assim, minucioso. Porque a gente não sai, vamos dizer, cortando a língua de todo mundo, né? Então, é um trabalho um pouco mais lento, de acompanhamento com fono, com osteopata, né? Porque não é cortou e resolveu, né? A gente chama de frenotomia ou frenectomia, dependendo da característica desse frênulo. Mas impacta, né? Então, é acompanhamento com pediatra, ver ganho de peso. E não só ver o bebê. Pensar que a mãe que está ali nutrindo, ela sofre aquele vácuo a cada mamada. Então, se tem algo errado aqui com o serzinho, ele vai machucar a mãe. Vai machucar. Não é algo sustentável
por muito tempo, né? Na verdade, a dor é uma das principais causas de desmame precoce, porque a gente não tolera por muito tempo, né? Muitas mães existem logo no começo, justamente por isso, né? E foi quando eu tive a experiência de amamentar que eu falei, nossa, eu entendo por que na maternidade elas desistem. É quando a gente sente literalmente na pele que a gente aprende mais a acolher aquela mãe, né? Porque você vê como que é difícil. Sim, depois que a gente passa por isso, a gente consegue entender muito melhor. Muito mais. Até a questão da frenotomia, porque a Isa teve que fazer, né? Então, e aí a recuperação é rápida? Como que é? Só um piquezinho? É um piquezinho. No caso dela, ela fez a frenectomia, porque era um frênulo mais espesso, mais profundo. Então, faz anestesia local, faz o cortinho, porque hoje a gente tem procedimento feito com tesoura ou laser. Faz o laser, que alguns profissionais faz para diminuir a dor e acelerar a cicatrização. Já põe no peito para mamar. Não deve ter passado de 10 minutos esse processo. Nossa, foi um rápido. 5. Muito rápido. Quando posiciona o bebê, a gente já sente uma melhora. Gente, é melhora, porque tem muita expectativa de que vai cortar e resolveu. Não. Então, o trabalho assim, mais pesado é da fono depois. O essencial, fono, para reposicionar essa comunhã. Fono em bebê? A fono, ela vai trabalhar toda a estimulação e liberação da musculatura. De face, mandíbula, interna, língua. Entendi. É perfeito. E vamos explicar aqui rapidamente o que um osteopata faz, porque na minha época eu não sabia o que era, eu não sabia. Eu acho até que, aí já saindo um pouco, fugindo da amamentação, o osteopata, ele também trata quando o bebê nasce com a cabecinha... Fica com a cabeça meio chata, muito numa posição. As assimetrias. As assimetrias, né? E eu fui conhecer isso depois de uns 4, 5 meses, por indicações e tal, né? Busca médica, porque eu percebi que um neném tinha isso. Por quê? O Thiago, ele que ficou por baixo, ele não se mexia, então ele ficou numa posição a gestação inteira. E quando ele nasceu, depois que eu comecei a reparar nas fotos, ele sempre dormia para um lado. Provavelmente era um torcicolo. Exatamente. E aí eu percebi que com o tempo a cabecinha dele foi ficando chatinha de um lado. Aí a gente procurou recurso médico, aí veio a indicação de fazer osteopatia. Não foi preciso, na verdade, eu acabei não fazendo. A gente só começou a reposicionar ele para dormir. E nisso corrigiu, entendeu? Mas a gente identificou isso com ele ainda muito bebê. Sim. Então, o osteopata, além de trabalhar a questão aqui, também pode ajudar para vocês, acho que é aquela câmera ali, ajudar as mamães, né, que identificarem alguma assimetria e procurar um osteopata especialista nessa área que ajuda em tudo. Hoje, quando eu atendo, né, e que eu aprendi em cursos, de que basta a gente nascer, já tem indicação de um osteopata pela questão do tensionamento ali na gestação. Então, chega um momento X que a gente encaixa e fica ali. Imagina a gente viajar 8 horas para um determinado destino, ninguém fica assim. Muito tempo parado na mesma posição. Então, a gente sempre vira. Diferente ali do bebê que nasceu, que ficou talvez por aquele lado. Pensa a gente aqui com torcicolo. Quando alguém te chama, a gente vira tudo assim, em bloco, né? Pensa um bebê com torcicolo e a gente vira ele pra lá, vira ele pra cá, ele chora. Aquele desconforto todo. Então, assim, se eu vou atender, se eu analiso o bebê, já percebo assimetrias que pode ter. A Isa mesmo nasceu com a boca tortinha, a língua mais elevada, né? Já tem a relação. Então, no 5º dia eu já tinha deixado marcado, né? Porque já tinha conhecimento do benefício. Então, a gente analisa o bebê, se ele tá tortinho. Tem bebês que ele nasce tão tenso que ele tem um formato de bananinha. De tão tenso assim, ó. E o tensionamento na cervical. E assim, né? A osteopatia também atende questões de cólica do bebê, das disquesias, né? Que é a dificuldade para fazer cocô, relacionada a sono. Então, quando ele trata, né? O fisioterapeuta, ele vai da cabeça aos pés. Então, é muito específico, assim, é lindo. Parece que ele só tá, como diz um parceiro meu, benzendo o bebê. Mas é tão sutil e, assim, tão perfeito, que eu senti na pele mesmo quando eu tava com a Isa, assim, na posição cavalinho sentada. Ela tava aqui, o Bruno, né, que é o osteopata que atendeu ela, ele fazia liberação, que ela tinha tensão em cervical alta, parecia que ele tava com uma chavinha, ajustando, e a força dela, que era enorme ali,
já foi melhorando. Então é perfeito, assim, eu indico. E assim, o que a gente não pode confundir é que a gente às vezes fala assim, parece que tá procurando defeito na criança. E não é. Não é qualidade de vida, Qualidade de vida a gente tem que olhar. Se a gente identificou, um profissional identificou, a gente tem que estar ali ciente de que é para melhorar. Porque às vezes o pessoal pode vir e falar assim, nossa, tá procurando defeito na criança. E muitas vezes tem não, né? Os pediatras falam, desnecessário isso, você vai expor a família no puerpério, vai tumultuar o puerpério da mãe. Então, assim, antigamente não tinha, graças a Deus hoje tem. Então, se a gente tem possibilidades de agregar outro profissional, porque não é só mãe e bebê, é a qualidade de vida da família inteira. Um bebê que não dorme, não mama, não dorme, fica irritado, impacta na família toda, né? Essa questão que você falou do pediatra, é muito assim. Tanto que o pediatra dos meninos falava assim, não se preocupa com isso, com o tempo corrige sozinho, e que não sei o que, não precisa. Mas a gente foi numa... Eu não lembro a especialidade daquela médica agora, mas era como se fosse uma neuropediatra, alguma coisa para analisar a simetria do crânio do bebê. E ela falou assim, olha, o seu filho tem um grau mais leve. Então, se você corrigir só com reposicionamento... já não vai precisar de capacetinho, porque eu já tava naquela neura, nossa, vai impactar, Isso, exatamente. tudo, né? Eu vou precisar pôr capacete, aí você começa a pesquisar casos do capacete, preço, que é muito caro. Eu falei, nossa, meu filho vai precisar, porque assim, ele ficou numa posição. Só que, felizmente, o reposicionamento corrigiu e também, infelizmente, não interferiu na amamentação, no meu caso. Não era tão Então, é só que assim, eu acho que a gente tem que ir atrás, a gente tem que buscar esse tipo de informação, né? Ô, Cris, outra coisa que eu queria perguntar pra você, né? Sobre o empedramento da mama. Eu tive esse problema, principalmente um dia que eu precisei me internar sozinha e aí os meninos ficaram em casa com a minha mãe e o meu marido. E aí, nesse dia, eles tomaram fórmula. Primeira vez. Isso, eles estavam com, acho que 5 dias, uma coisa assim. Foi um dia só de fórmula, sabe? E aí, aquela hora do leite descer. Mas empedrou, que nem com a bombinha do hospital, eu consegui extrair o leite. O que você recomenda nesses casos? O que a gente tem que fazer? Massagem? A minha irmã falava assim, bate... faz um milkshake. Bate que nem milkshake. O que você recomenda nesse caso? A gente pode ir na ausência dos bebês, né? Porque nada compete ao padrão de sucção deles, né? Pode ter a bomba mais top do mercado, que se não tiver ali a elasticidade do complexo que a gente chama mamilo areolar aqui, a bomba não vai ter um bom ajuste, né? E até questão de bomba, fica a dica aqui, gente, é sorte, né? As mães sempre falam, qual a melhor bomba que eu vou comprar? Depende da conexão do mamilo com o funil da bomba, porque se você colocar sem estimular ali, não vai drenar. Então, existem questões relacionadas ao manejo, que a gente tem até que tomar cuidado, que algumas pessoas querem fazer sozinhas, né? Mas tem compressas frias que a gente faz no engurgitamento, compressas de repolho. Frias. Não sei porque eu achava que era compressa quente. A compressa quente, ela vai piora. Dilatar, né? Então, quando tá engurgitada, quando a gente tá com frio, a gente não encolhe. Então, a gente faz essa aplicação ali, fria, para dar uma contraída no ducto, para ajudar na injeção. O repolho, a gente até também utiliza como anti-inflamatório natural. Então, a gente congela a folha, recorta para não cobrir a areola e aplica na mama e deixa ali. Se a mama tá engurgitada e quente, ela vai meio que cozinhar a folha no seu corpo. E aí, ela libera o anti-inflamatório. Então, é massagem, mas nada agressivo, porque se for agressivo pode machucar o ducto. Entendi. Ô, Cris, eu passei por uma coisa que eu nunca tinha visto, eu pesquisei no Google, não achei casos assim, perguntei na minha família se alguém tinha tido, ninguém teve. O meu peito, o bico, ele tem várias saidinhas, né? Os ductos. E aí, um deles às vezes entupia. Obstrução. Tinha uma obstruçãozinha, parecia um grãozinho de açúcar. E assim, até então, eu não sabia o que é. Então, o neném mamava, de um lado tava duro, cheio, e do outro tava todo murchinho. E aí, um dia eu falei assim, nossa, o que é esse branco aqui? Será que é infecção? Falei, só falta ser pulso, sei lá, fiquei preocupada. Passei a unha assim, menina, o negocinho saiu e começou aquele jato de leite, assim, a esguichar que não parava, sabe?
E aí, isso foi a primeira vez. Aí, depois que eu entendi que tinha esse entupimento, começou a acontecer nas duas mamas com mais frequência. E, às vezes, o grãozinho, né, esse que entupia, ele era maior do que o buraco. Por isso que entupia. E, assim, nem apertando, espremendo, assim, o negócio não saía. Isso é muito comum? Tem algum nome para isso? É obstrução de ducto. Porque o ducto, ele vem, né, afinando até chegar na paredinha ali do mamilo, que é até engraçado quando a gente tá manejando as mamas, até os maridos. Nossa, eu achava que era só um furinho. Eu falei, não é igual desenho. É como se fosse um chuveirinho, né? Uhum. Então, são vários ductos. Então, assim, se o bebê não drenou bem essa mama, até interessante porque isso aconteceu comigo, mudou a característica da sua alimentação. Se ela ficar ali alguns dias mais rica em gordura, ela pode alterar a viscosidade do leite e concentrar. Se não ter uma drenagem efetiva, obstrui ali. Então, eu já vi sair até nata, tipo um aspecto de nata ali daquele leite parado. É muito comum. Então, até as questões relacionadas à amamentação, enquanto a gente amamentar, pode existir. Eu, recentemente, tive uma mastite e estou em tratamento. Aí, quando eu compartilhei no Instagram, a pessoa, nossa, mas não é só no começo, e você, consultora, basta amamentar, né? Porque o recomendado é exclusivo até 6 meses, complementar até 2 anos ou mais. Se você tivesse amamentando seus filhos, estaria exposta a qualquer tipo de complicação. Entendi. Ô, Cris, a gente recebeu algumas perguntinhas no Instagram. Vamos responder aqui? Sim. Vamos ver o que chegou aqui pra gente. A Juliana Cândido mandou aqui. Como saber se o leite é suficiente para o bebê? Essa é a maior ansiedade das mães, né? Porque uma coisa é você ter uma mamadeira pronta com 100 ml e ver que o bebê engoliu. A mama, no começo, a gente consegue palpar e perceber que o bebê deu aquela drenada boa, né? Mas quando já é um bebê maiorzinho, não tem como palpar a mama e identificar. Então, a gente acaba confiando no quê? No desenvolvimento do bebê, no ganho de peso, nos sinais de saciedade, que é quando o bebê mama, solta o peito por conta, mesmo ficando acordadinho ou dorme já, né? Ele fecha o peito, gente, que mesmo a gente tentando passar a mamilo assim, ele não abre. A gente solta o bracinho, ele cai assim, largadinho. É um sinal de saciedade. Xixi na fralda, né? Que um bebê que tem um intervalo longo de xixi é sinal que ele tá tendo uma baixa ingesta. Então, é um bebê que não tá drenando essa mama efetiva. O ganho de peso no pediatra. Então, tem esses sinais, ok, o bebê tá mamando. Agora, é um bebê que fica penduradinho no peito, tipo o resultado de telecena, de hora em hora, e fica irritado e não faz xixi, vai no pediatra, não tá ganhando peso, já tem colocar uma pulguinha atrás da orelha, porque tem algo aí que não tá legal. Que não tá dando certo. Entendi. Mais uma pergunta aqui. Amamento há 6 meses e a produção está diminuindo. O que fazer para estimular a produção? Com 6 meses, inicia a introdução complementar, né? Agora, esse é o nome que a gente utiliza, porque o leite já é um alimento. Então, é normal que o organismo ajuste a produção, não vai ter aquela produção abundante, né? Por conta das necessidades do bebê. Agora tem que entender o motivo pelo qual ela quer aumentar a produção. Será que ela quer aumentar pensando no retorno ao trabalho, para deixar esse leite, montar um estoquinho? Porque aí a gente vai acrescentar ordenhas, né? Otimizar ordenhas depois das mamadas do bebê. Também tomar cuidado com a hiperestimulação. Tudo a gente tem que entender como que é a rotina e a dinâmica dessa mulher. E o que seria essa hiperestimulação? Usar a bomba, tipo, o bebê usar muito, muito, muito a bomba. Aí ela vai ficar refém da bomba. Então, se ela for uma mulher que ela tem uma rotina de trabalho intensa e ela começou uma rotina, vamos supor, sei lá, 6 meses, e ela volta só com 7, pensando numa experiência de 6 meses de licença e uma de férias. Ela já acostumou o organismo que ela sempre vai estar ordenhando, ela volta a trabalhar, não consegue, aí vem as complicações. Ducto obstruído, mastite, leite parado, empedrado, entendi. Então, vamos tem que prestar atenção, né? É a realidade de cada mãe. Entendi. Mais uma aqui. Você recomenda o uso do bico de silicone?
o bico, ele salva a amamentação. Então, normalmente, ele até é vendido como protetor de mamilo, muito indicado para uso quando ele está machucado e a gente pode dar um tiro no pé e comprometer a amamentação, porque imagina um machucado no peito e você pôr um vácuo e pôr o bebê para sugar. Vai machucar mais ainda essa lesão. Então, quando a gente tem um bebê que, por motivo algum, isso até aconteceu comigo no atendimento ontem, que não acopla, não veda, porque ele vai desencadear o reflexo de sugar quando encosta o mamilo ou a areola no céu da boca. Aí ele suga. Se ele tem necessidade, a gente usa sim, tentando sempre já uma estratégia de retirar lá na frente. Mas ele salva. Ajuda. Ajuda. A minha experiência com ele, assim, eu acho que eu não gostei muito. Eu não sei, o meu bico, ele era muito pequeno, sabe? Bem baixinho. Então, esses bicos de silicone, eu não sei... Ele é maior. Ele é comprido, né? Então, ficava aquele negócio sobrando. Eu não sabia se o bebê tava succionando. Ou se ele estava ingerindo ar. E aí pode acontecer. Pessoas falar de ar, que podia prejudicar. E assim, ele salvava um pouco quando estava machucado. Nossa, e como, né? Só que eu sentia que o neném não mamava bem. Se ele não tiver o padrão bom, eu abandonei. Se você não acoplar bem o bico, você vai achar que ele tá mamando porque ele suga, né? Mas já vi casos de bebê que reinternou porque a mãe achou que tava mamando e o bebê desidratou em casa. Então, quando entra um bico, tem que ter um profissional, porque é muito comum no hospital falar assim: ai, paizinho, né? O paizinho. Vai, paizinho, ali na farmácia, compra um bico de silicone. E joga o bico, ninguém acompanha. Então, a gente tem que avaliar esse bebê, se está sendo efetivo, que se ele está conseguindo alcançar o que ele precisa, a gente usa. Entendi. Você recomenda o uso de absorventes de seio? Não. Por quê? O absorvente, quando a gente coloca e fecha a mama, ele abafa. Vaza leite, fica quentinho. Eu brinco que é a rave do fungo ali, né? Então, nisso pode estimular a proliferação de micro-organismos. E aí desenvolve a candidíase mamária. Você já ouviu falar? Não. Explica pra gente o que é. A candidíase, ela é provocada por um fungo que ele está presente na nossa flora. Por exemplo, ali na vagina, né? Que é muito comum, né? Ter desarmonia e ela aparecer, a gente precisa tratar. Então, o fato de você tomar banho com a mesma toalha, secar a vagina, secar a mama, já pode migrar o fungo ali. Então, se você fez isso, né? Já secou com a toalha, deixou o fungo ali, foi lá e colocou o substrato para ele desenvolver, já era. Já era. Então, mais recomendado hoje, trocar o sutiã com frequência, usar as rosquinhas, né? Que existem os formatos prontos, que parece assim um donut. Pode cortar meia, improvisar, pode pegar panos de boquinha, enrolar, tipo em formato de rosquinha e entrelaçar. Então, melhor a mulher sair na rua com aquele formato marcando do que tratar candidíase, porque é chato, né? É muito chato. Como deve ser a higienização dos seios? Lavar antes e após as mamadas? Entra um pouquinho que você acabou de falar também, né? E outra questão que é assim, a nossa mama, quando a gente, né, positivou o beta, já começa a mudar o corpo, né? A mama aumenta, escurece a areola e começa a aparecer aqueles pontinhos. Você lembra disso? Os pontinhos na areola? Pontinhos não, mas não, ela escureceu. Bolinhas. Não, mas eu lembro que ele escureceu. Escureceu. Esses pontinhos, eles chamam tubérculos de Montgomery. Eles liberam a hidratação natural da pele ali e é um substrato para o bebê reconhecer ali o cheiro. Através do cheiro ele ir para a mama. Então, se você amamenta, vai lá e passa, você vai tirar a hidratação natural da pele e vai estar até mais suscetível para a entrada de micro-organismo. Então, não precisa, porque muitas mães elas ficam encanadas. Nossa, mas a saliva do bebê... Não tem nada a ver. Nossa, eu fui essa mãe. Lavava, mamava, eu lavava. Era hora de mamar, eu já vinha jogar, passava uma aguinha de novo e dava limpinho pro bebê. Então, é interessante. A questão da saliva do bebê é que porque Deus é muito perfeito, né? Quando o bebê tá resfriadinho, só dele encostar ali na areola, a saliva já manda mensagem pro cérebro, né? Durante a produção de leite, ejeção e tudo mais, mudar a consistência ali, característica do leite para ter mais anticorpos, porque na saliva ele já identificou o bicho, vamos dizer, né? Então, aquele leite passa a mudar
a característica de acordo com a necessidade do bebê. Então, o leite é um alimento vivo que muda o tempo todo. Entendi. Deixa eu ver se tem mais 2 perguntas aqui. Quando o bico do seio está com fissuras, o que devo fazer? Tá. Eu não sei. Eu lembro que o meu marido veio com uma receitinha, aí tem as pomadas. E aí, o que a gente faz? A gente tem os tratamentos empíricos, né? As famosas misturinhas, banana, casca de mamão, que sorte que deu certo para mas dependendo de onde passou essa misturinha, uma banana onde ela estava depositada, você ganha um bicho ali na mama, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Então hoje a gente tem algumas pomadas, né? Que algumas mulheres referem alívio, outras não. Eu gosto muito de uma pomada alemã, que fica a dica para quem está aí, né, montando enxoval. Ela se chama Garmastan. Então, a gente não acha que em farmácia, tem que, né, exportar Mercado Livre, outras lojas, porque ela é cicatrizante. Então, ela é muito boa. Além dela, a gente tem o laser, né, que é uma luz que a gente direciona ali na mama para auxiliar na cicatrização, algo que o nosso corpo faz sozinho. Mas não adianta aplicar o laser e vai embora. Então, identificou que tem alguma dificuldade, a gente tem que ir lá na causa raiz. A gente tem que buscar os motivos, resolver e ter o aliado. Pomada, né, o laser. Eu lembro que eu usei pomada, lanolina. Pra mim, ela ajudou bastante. Então, é bem muito E o pessoal. bebê ainda pode mamar por cima. Pode, essa outra também. Ela é compatível com a amamentação. Mas tem que tomar cuidado, porque tem mulher que besunta a mama toda ali não precisa. e aí escorrega. Aí o bebê não consegue sustentar, pega, ela penetra no ducto e pode obstruir, que era o que aconteceu com você. Eu passava só nos momentos que os bebês não estavam mamando, eu passava lá pra proteger. Só. E aí, se ele ia mamar, se eu não tivesse limpinho, assim, né? Não precisasse lavar, porque eu falei pra você que eu lavava que nem maluca. O restinho que ficava ali, eu deixava por cima, porque ele ficava... Pra mim, era uma sensação de alívio, né? Sim, algumas mulheres relatam. Eu deixava com um pouquinho lá, bem no fundinho, assim, de pomada, mas não exageradamente, porque eu acho que, assim, o neném vai mamar meu leite, vai mamar pomada, né? O próprio leite a gente pode passar também, né? Que tem propriedade cicatrizante. Legal, não sabia. Aqui, Bruna Matos. Quanto tempo é necessário a amamentação? 6 meses? 1 ano? Eu falei. Então, assim, recomendado pela Organização Mundial da Saúde, é exclusivo até 6 meses, né? Não precisa dar água, chá, suquinho. Ele é o principal alimento do bebê até 1 ano, né? Porque ele é completo para ele até 1 ano, mesmo que inicie a introdução dos demais alimentos. E complementar até 2 anos ou mais. Agora, essa questão de quanto tempo a mulher vai seguir, depende da realidade dela, né? Se ela quer amamentar, sei lá, só até 1 ano, se ela quer amamentar até 3, aí é uma decisão que tem que ser saudável para ambos, né? Eu lembro até que eu gostaria de amamentar o máximo que eu pudesse. E eu consegui até os 6 meses. Apesar de falar assim, nossa, eu tive muito leite no começo, eu tive mesmo, assim. Os meninos, eu não tinha problema nenhum. Só que eu acho que o estresse, passei por alguns momentos de estresse, assim, mas não familiar, mas assim, por diagnósticos equivocados médicos, sabe? Eu acho que isso me abalou de uma forma. Impactou. E aí eu ficava preocupada com aquela neura, assim. Isso foi... Eu senti que foi depois disso que eu passei que o leite começou a diminuir. Pode acontecer. E aí eu falava assim, não, eu não quero que isso acabe. Aí foi onde eu peguei a bombinha. E eu ficava tentando estimular, e aí não vinha. Eu tive esse problema, aí eu fui ficando bem frustrada. Mas eu falei assim, olha, se eles estão se adaptando agora à fórmula, vamos seguir assim. Eu não vou ficar me preocupando mais. Já me preocupei com o diagnóstico equivocado. Agora eu não vou entrar nessa preocupação de novo. Eu quero cuidar dos meus bebês e se tem que ser na fórmula, vai ser na fórmula. Sim. Então, aí eu comecei a introduzir. E um pouco também, foi porque eu comecei a intercalar. Era muito cansativo amamentar os dois no peito, 40 minutos cada um, principalmente nas madrugadas, de 2 em 2 horas. Então, eu passei a intercalar, sabe? Uma mamada, um no peito, a outra, um na fórmula. Aí na mamada seguinte, um na fórmula, eu revezava, sabe? Acho que isso também ajudou um pouquinho a diminuição. Mas a gente às vezes durou, né? Um pouco, mas assim, gente, 6 meses, já entrou.
eu fui a mãe da Papinha, não fui a mãe do BLW. Sim. Então já começou a comer, aprendeu direitinho. Eu falei, então é isso que importa, né? Cumpriu o seu papel. É o meu ali. papel. A gente não tem que se preocupar muito. Agora, Cris, a gente tem aqui alguns mitos e verdades. Eu vou começar aqui com uma pergunta e você me fala se é mito ou se é verdade. Vamos lá. Você quer que eu explique eles ou eu falo só mito e verdade? Ah, fala se é mito, a gente pode explicar alguma coisa ou outra. Vai ser um... Vamos ver o que vai virar aí. Tá. Comer canjica aumenta a produção de leite materno? Mito. Mito. E se eu falar pra você que eu acho que é verdade? Aí eu compartilho que aí eu somo que isso é a realidade. Não, eu vou falar que eu acho que é verdade, porque eu já tinha ouvido falar. E, assim, não, eu acredito que seja um mito, mas pode ser só uma coincidência, né? Mas eu lembro que eu já tinha ouvido falar isso e fiquei na minha. E aí, um dia, os meninos, acho que tinha, sei lá, um mês, acho que tinha uns 2 meses, 3 meses. Minha mãe fez canjica em casa. E eu comi muita canjica, porque eu amo. E eu comi muita. E beleza, no dia seguinte, menina, meu peito cresceu de uma tal forma. Eu fiquei com tanto leite que começou a vazar, como nunca tinha vazado antes. E eu, mãe do céu, olha o que tá acontecendo. Eu nunca tive tanto leite, os meninos já mamaram tanto, já enchi esse peito, já esvaziou e já tá cheio de novo. Aí eu falei assim, mãe, ontem eu comi muita canjica. Será que é isso? Será que tem alguma ligação? Pode ter sido coincidência. Mais provável. Você tá falando que é mito, eu acredito em você. Mas assim, eu senti que, pra mim, deu certo. Eu achei que foi assim, um dia, assim... Sei lá, foi muito inesquecível aquele dia, porque eu fiquei, nossa... Canjica. Vou tomar muita canjica se eu ver que tá diminuindo a produção. Eu falei, eu devia ter feito isso quando eu tava acabando. A louca da canjica. Ai, meu Deus. Essa questão, assim, ó, não tem a comprovação científica de que o milho tem essa propriedade galactagoga que a gente fala. Mas é um ritual. Então, pensa assim, primeira coisa, quem fez a canjica foi sua mãe? Então, já vem aquele cuidado. Então, já vem aquele carinho de mãe, você comendo com aquela boca gostosa, porque vem um carinho, um cuidado de mãe. Então, eu ocitocina agindo ali. É a mesma coisa também de você sentar para ordenhar, comer um chocolatinho. Então, tudo isso que tem as sensações de prazer, estimula, sim, a produção do leite. Entendi. Então, não tem como comprovar. Mas pode ser, eu também comi a canjica, então vai valendo, né? Vamos lá, mais um aqui, que o nosso tempo tá acabando, Cris. Tomar sol nos seios ajuda na amamentação? Acho que você já comentou isso. Usar folha de repolho nos seios ajuda na... Como é que é? Engurgitamento mamário. Isso, engurgitamento é o famoso empedramento, ajuda. Amamentação deve ser... Então é verdade, né? Sim. A amamentação deve ser a única fonte de alimentação do bebê até os 6 meses, acabou de falar também. Quem amamenta consome mais água e calorias? Sim. Sim, não falei pra você que eu ficava louca de sede. Deve-se usar bucha vegetal para preparar o seio? Não. Essa aqui não precisa. Super não. Ah, essa aqui, ó. Tomar cerveja preta aumenta a produção de leite? Outra coisa. Mito. As avós brigam quando eu falo, Coisa das avós mesmo. Algumas mães produzem leite fraco? Não. Mito também. Ela pode produzir pouco leite, mas fraco não. É preciso revezar os seios durante a amamentação? É interessante tentar oferecer os dois sempre na mamada. Mas nem sempre ele vai pegar. Então, mito. Bebê precisa ser amamentado a cada 3 horas? Livre demanda. Livre demanda. Mito. A mulher que está amamentando não engravida? Gente, é assim, porque enquanto ela amamenta, a prolactina, que é o hormônio que produz o leite, ela tá em alta ali. Só que se ela tá na amamentação exclusiva, pode acontecer dela vir a menstruar antes e desenvolver o ciclo, né, da ovulação e ela vir a engravidar. A experiência minha mesmo foi assim, a Isa nasceu em janeiro, em março, amamentando super livre demanda. Antes de eu colocar o implante, né, que foi o que eu optei por instalar, eu menstruei.
e estava amamentando exclusivo. Então, como tem questões hormonais que dependem muito de cada mulher, não dá pra gente confiar só na amamentação. Então, é bom até que ela passe no ginecologista, né, no obstetra, usar um preservativo até ela decidir qual vai ser o contraceptivo, Entendi. enroscou, que ela vai aplicar. Entendi. Vamos lá. O estresse pode afetar a produção de leite? Sim. Pode, verdade. Acabei de relatar aqui a minha experiência, né? Amamentar fortalece a imunidade do bebê? Com certeza, né? Mamadeira e chupeta interferem no aleitamento? Pode interferir. Como cada bebê tem padrão de sucção diferente, é muito comum ouvir as comparações, né? Meu filho não fez, o outro fez. Então, como é um bico artificial, o fluxo que sai da mamadeira é diferente do peito, que se a gente colocar aqui nessa régua de mamas, cada mamilo é diferente, né? Cada areola é diferente. Então, toda vez que tem chupeta e bico, a gente sabe que pode existir, sim, o risco de atrapalhar. Certo. Vamos mostrar aqui, então, os tipos de bico que costuma ter? Tô vendo aqui que tem o bico invertido. Tem esse umbilicado, plano, né? Tem esses aqui, que é o mamilo mais larguinho, né? Tem o hipertrófico, o plano, que é o plano não. O hipertrófico, você fala que é esse grandão. Compridão. Então, tudo aqui, se a gente acompanhar, né? Tudo depende de um tecido bem preparado para que o bebê abocanhe e ele consiga esticar ali dentro da boca. Mãe que tem o bico assim consegue amamentar. Ela tem um pouco mais de dificuldade, mas consegue, desde que ela consiga preparar aqui essa região para o bebê abocanhar. Não sai para fora de... Não sai. Tem casos que não. Existe até um corretor de mamilos que a gente usa, que se for um tecido elástico, ele responde. Parece uma buzininha pequena assim. Agora, se ela já tem uma areola mais rígida, não responde. Então, não tem eficácia. Então, até uma mãe que o bebê nasce pequenininho, ela tem um bicão, porque a maioria das mães acham que basta ter um mamilo, tá tudo certo, né? Um mamilo grandão. Pode ter desconforto para o bebê. Porque lembra que eu falei que quando o bebê abocanha, aumenta 3 vezes de tamanho? Então, já imagina uma boca pequena com um mamilo que vai lá na goela do bebê. Então, aí tem manejos que a gente faz para cada caso, né? Entendi. Cris, então, para a gente encerrar, vamos recapitular aqui o serviço de consultora de amamentação. Você falou que você atende os casais grávidos, você ensina toda a preparação, né? Desde como dar banho até amamentar, todo o processo, segurança, né? O que mais que você ensina nesse curso pra gente falar aqui para as mamães eventualmente grávidas? Só para gestante eu tenho abordagem casalaqueira só da amamentação, né? Então é um curso, é uma consultoria de pré-natal. Quando o casal quer participar e agregar até as avós, porque é muito legal, né, a gente atualizar a forma como a gente foi criado, né, que tem muitas coisas diferentes, teorias. Então tem esse curso que vai desde os cuidados com o bebê, higiene, rotina, segurança e amamentação. Então esse curso é mais completo. E aí depois é o atendimento de pós-parto, que normalmente eu já estabeleço um vínculo com a gestante antes, nasceu. Se ela identificou dificuldade, ela tendo alta, eu vou até ela. Entendi. Bacana. Então, gente, fica aí o @ da Cris para vocês, no Instagram. Sigam ela. Tem o site também, né, Cris? Então, se você precisa de uma ajudinha especial, temos aqui uma especialista na área, no assunto, super querida. Fiquei muito feliz de te conhecer, Cris. Só te seguia nas redes sociais. Muitas interações, né? Até agora a gente se encontrar pessoalmente. Foi legal quando eu coloquei lá no Instagram, né? Que a gente ia bater esse papo aqui hoje. As pessoas, eu conheço ela, adoro ela. Ela foi minha consultora de amamentação, ela me ajudou com os meus gêmeos. Você cuidou de 2 amigas minhas que trabalhou comigo na época. E aí eu falei assim, olha que bacana. E foi através delas, inclusive, que eu conheci você. E aí, muito legal, obrigada pela participação, foi um assunto muito gostoso a gente poder compartilhar, né, a sua experiência, a minha, tirar as dúvidas, responder as perguntinhas de quem mandou aí no nosso Instagram, né? Sim. E é isso, quer deixar algum recado para as mamães e gestantes? Eu me coloco à disposição, né, tem o meu site, né, que depois tem lá no link, né? Qualquer dúvida, sempre estou disposta, né? A gente interagia bastante no Instagram, né? E pode me chamar por lá que a gente conversa, vai ser um prazer, né? É isso aí.
Gente, esse foi mais um webcast com a Cris Negrão. Obrigada, vamos encerrar aqui na câmera central. Obrigada aí pela participação de vocês. Se vocês gostaram aí do nosso bate-papo de hoje, se te ajudou de alguma forma, já deixa um like, deixa um comentário para ajudar a gente aí no canal, compartilhe com os amigos, com a família. E é isso, até o próximo episódio.